Boa tarde para você que acompanha o nosso Notícias em Debate a cada dia. Hoje, sexta-feira, 11 de maio de 2012. O nosso convidado é o advogado especialista na área de defesa do consumidor, Anderson Gianetti. E é um dos mais conceituados do Brasil. E, para sorte nossa, mora aqui em Campinas. Doutor Anderson Gianetti, boa tarde. Prazer tê-lo aqui nessa antivéspera do Dia das Mães. Muito boa tarde, Elton, a todos os espectadores da TVB, também sabendo que hoje é seu aniversário, né, Elton? Pois é. Parabéns aí pelo aniversário. Isso, nessa idade não se espalha isso, viu? Obrigado pela gentileza. Mas, doutor, vamos falar sobre o Dia das Mães. Eu vou numa loja e compro um artigo para minha mãe no domingo. Aí aquela festa tremenda, aquela alegria e não serve. Ou vem com um defeito. Quantos dias eu tenho para reclamar? Perfeitamente, Elton. Vai depender do produto. O Código de Defesa do Consumidor, ele divide em duas espécies, produtos duráveis e produtos não duráveis. O produto não durável, exemplo, alimento, o prazo para reclamar é de 30 dias da data da compra. Já o produto durável, exemplo, eletrodoméstico, celular, o prazo para reclamar é de 90 dias da data da compra. Daí a importância também do consumidor exigir a nota fiscal. Da data da emissão da nota fiscal, passa a contar esse prazo de 30 ou de 90 dias para o consumidor reclamar. Não é? Bom, graças a Deus a coisa tem melhorado, esse entendimento entre comerciante e cliente tem melhorado um pouco. Supondo que eu compro um celular para minha mãe e aí ela não gosta do celular, não gostou da cor, alguma coisa, eu volto para trocar. Mas se ele se recusar? São duas questões. A primeira é antes da compra, a questão da prevenção. Vamos deixar bem claro, nem toda empresa é obrigada a trocar as mercadorias. Na verdade, antes da compra, o consumidor tem que questionar qual é a política de troca da empresa. Porque uma coisa é o produto estar com um vício de inadequação, de funcionamento, um defeito. Outra coisa é eu não ter gostado daquela cor, ou não ter servido, no caso de um calçado, de uma roupa. Enfim, a troca, quando há defeito, quando há um vício de qualidade, ela é uma opção que o consumidor tem depois de ter sido dada a oportunidade para a empresa resolver, dar uma solução para o caso. O Código do Consumidor, no caso de produtos duráveis, dispõe de um prazo de até 30 dias para que a empresa dê uma solução. Então, nesses 30 dias, a empresa, se for um eletrodoméstico, por exemplo, ela pode encaminhar para assistência técnica. Ao passo que, se antes da compra, o consumidor questionou qual é a política de trocas da empresa, e a empresa fez constar na nota fiscal, algumas lojas põem até um carimbo no verso da nota, informando período de trocas até 7 dias depois da compra. Tendo isso por escrito, essa política de trocas, fica mais fácil. Não vai esperar 30 dias até que vá a assistência técnica, retorne. Alguns casos não tem assistência técnica na cidade, tem que enviar por correio, e demora. Nesse caso do carimbo, eu posso exigir esse carimbo de 7 dias? Posso Pergunta antes, né? Algumas empresas imprimem já no próprio formulário da nota, já tem lá uma programação do computador que já informa isso. Os grandes magazines geralmente têm essa política já impressa na nota. Algumas lojas de celular fazem o carimbo no verso, depende muito do produto em questão. Algumas lojas dão 30 dias, por exemplo, vestuário, calçados, que é muito comum, é um presente que é muito lembrado nessa época para as mães, geralmente dão 30 dias de prazo. Celulares em torno de 7 dias. Eletrodomésticos, tem lojas que dão 10, tem lojas que dão 5 dias. Por isso que é importante, antes da compra, eu pergunto qual é a política de trocas. A simples troca, porque a cor não é aquela que eu gostei, não é obrigatória, a lei não obriga. Agora, se houve por parte do consumidor essa exigência antes da compra, olha, se não disser para mim qual é a política de trocas, eu vou comprar no seu concorrente. Lembrando, estamos sempre deixando bem claro, né, que é importante conversar, ter um acordo. A gente volta no instante pela TVB. Estamos recebendo aqui nos estúdios em Campinas o advogado especialista na área de direito do consumidor, Anderson Gianetti, que a partir de agora vai entrar num pinga-fogo aqui. A população vai fazer perguntas e ele vai responder aqui dos estúdios. Doutor, veio várias ligações na minha conta que eu não fiz. O que pode ser resolvido?
Perfeitamente. É um direito de todo consumidor questionar aqueles valores que ele não reconhece, né? No caso das ligações telefônicas, é possível abrir uma reclamação diretamente com a companhia de telefonia ou ainda no PROCON para exigir a comprovação de que aquela ligação foi efetivamente feita pela consumidora. Caso não haja uma prova contundente de que ela de fato tenha feito, tem o direito desse questionamento da emissão de uma segunda via da fatura desprovida da cobrança desses valores que ela questiona. Pela falta de ligações para determinados lugares, caracteriza, por exemplo, eu tenho as ligações, por exemplo, para Ribeirão Preto, eu falo com a minha família lá e tal. Mas de repente tem um monte de ligação para Recife, eu não tenho nada a ver com Recife. Isso aí pode comprovar que houve algum problema? A pessoa não está acostumada a ligar para esse DDD? Sim, Elton. Inclusive, quando o consumidor faz o questionamento, uma das formas que a companhia tem para tentar comprovar que você de fato fez aquela ligação é pesquisar o seu histórico. Então, muita gente, principalmente quem tem o débito automático no banco, não tem o hábito de analisar as suas faturas. É importante analisar aquelas descrições, né, das ligações que foram feitas. Por quê? Uma das hipóteses de comprovação é exatamente essa: verificar no seu histórico que já houve ligações meses atrás para aquela localidade que você está questionando. Outra coisa também, muitas vezes os familiares fazem ligações sem que você tenha conhecimento. Então, realmente, é feita exatamente essa varredura, é feito esse rastreamento para verificar. A companhia, inclusive, liga para as pessoas para confirmar. Por acaso, a senhora conhece o senhor Elton Pimenta? Ele ligou para a senhora? Eles ligam para aquele número que você está questionando para confirmar se existe alguém ali que conhece ou que tenha eventualmente recebido a sua ligação. Muito bem, vamos voltar para as ruas da cidade. Qual é a próxima dúvida? Qual é a próxima pergunta? Manda pro ar. Se danificarem o meu veículo dentro do estacionamento pago, como é que eu devo proceder? Bom, já é jurisprudência firmada no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, que o estabelecimento comercial ele não pode se eximir da responsabilidade de reparar os danos causados no estacionamento. O estacionamento é um contrato de guarda. Quando você deixa o seu automóvel no estacionamento, você está contratando que ele guarde o seu automóvel e o restitua da forma como você entregou na entrada. Qualquer falha nesta restituição, seja o automóvel esteja avariado, caso ele tenha sido furtado, qualquer problema que tenha ocorrido, a responsabilidade é do estacionamento. É um pouco difícil de provar alguns danos. Se há um furto, alguma avaria, é possível registrar um boletim de ocorrência. A avaria, inclusive dentro de estacionamentos particulares, no site da Secretaria da Segurança aqui do Estado de São Paulo, é possível registrar o boletim de ocorrência eletrônico, porque se trata de um acidente sem vítimas. Já no caso do desaparecimento de pertences, é muito comum os estacionamentos, quando você entra, ter uma placa informando: não nos responsabilizamos por danos causados no automóvel. Existe uma lei no estado de São Paulo que proíbe os estacionamentos de agirem desta forma, de não se responsabilizarem, porque na prática a lei obriga, sempre que houver um dano, ele tem que ser reparado. Agora, e no caso de objetos dentro, porque também está muito escrito lá, não nos responsáveis por objetos deixados dentro do carro. Eles são responsáveis também? São responsáveis também, mas como neste caso é difícil a prova, qual é a nossa recomendação? Quando você chega, é muito comum, você vai no centro para fazer compras, por exemplo, e já veio de outras compras, você tem mercadorias no seu porta-malas. O ideal é que você informe previamente, agindo com transparência e com boa fé. Antes de sair do estacionamento, você fala: olha, tem uma mala aqui no meu porta-malas, posso deixar aqui? Você informa antes para deixar bem claro que, caso na saída aquele volume não esteja no porta-malas, você vai exigir a responsabilização. Mais uma pergunta nas ruas da cidade. Eu paguei minhas contas em dias e cortaram meu telefone com a tesoura e a fiação está toda no chão. Quais são os meus direitos? Eu gostaria de saber. Em havendo qualquer tipo de interrupção, pode-se exigir aí o pronto restabelecimento. Aliás, a comunicação é um
serviço essencial, e reclame de fato para que haja não só o restabelecimento, como também o questionamento dos valores cobrados. Quando você diz, olha, eu já paguei e estão me cortando, não se pode cortar, essa é uma sanção indevida para quem está em dia com seus pagamentos. O telefone dá tanta reclamação, que presumivelmente a culpa é dela, mas em todo caso, né? Sabe, Elton, até um ano atrás era a campeã de reclamação. Hoje já são os serviços financeiros, então, né? Você sabe que já estão aí, inclusive, muito procedente esse questionamento acerca dos juros bancários. Eu acho que a questão da Vivo ter encampado a telefone, eu acho que ela vai ter que fazer um trabalho melhor que isso era feito antes, né? Já vinha ocorrendo uma melhora. Nos últimos 2 anos houve uma queda vertiginosa do número de reclamações. Mas a alteração leva a chegar à conclusão que a coisa vai melhorar, né? E não é só isso. Com o aquecimento da telefonia celular, hoje tem mais celular do que fixo. Então existe uma concorrência muito grande. Eles têm que aprimorar, deixar o consumidor satisfeito, porque senão vai acabar perdendo a clientela. Muito bem, última pausa do Notícias em Debate desta sexta-feira, 11 de maio. E abrimos agora o último bloco do Notícias em Debate. Hoje é sexta-feira, 11 de maio, antevéspera do Dia das Mães. Hoje o doutor Anderson Gianetti é o nosso convidado de hoje, especialista na área de direito do consumidor. Falando em consumidor, vamos ver a próxima pergunta. Se eu ficar mais de 20 minutos na fila do banco, a quem devo acionar? Ih, doutor, essa aí vai longe, hein? Então, Marcela, depende do dia. Em Campinas existe uma lei municipal que estabelece um prazo máximo de 15 minutos para o atendimento nos dias normais, 25 minutos para o atendimento nos dias que sucedem ou antecedem feriados prolongados e 30 minutos nos dias de pagamento do funcionalismo público estadual, municipal e federal. Cada um desses funcionalismos aí tem uma data diferente, dia 30, dia 5, dia 10 para o pagamento. Então, se for data de pagamento do funcionalismo, são 30 minutos. E em havendo um atraso na fila maior do que esse, no caso aqui de Campinas, basta discar o fone 151, que é o Disque Procon, criado já há alguns anos, e para denunciar, para que seja feita uma fiscalização naquela agência bancária. E voltamos às ruas da cidade. Se o lojista se recusar a aceitar o meu cartão de crédito, o que eu posso fazer? Bem, o cartão de crédito, a rejeição pura e simples pode se constituir numa prática abusiva, mas nós temos que analisar primeiramente que o lojista não é obrigado a ter um contrato com a administradora do cartão. É só aquelas lojas que estampam na sua porta, nos seus caixas, a bandeira daquela administradora de cartão de crédito, estão obrigadas a receber o cartão de crédito. Se não houver contrato entre o lojista e a administradora de cartão, ela não está absolutamente obrigada a receber. Em segundo lugar... Mas ela teria que colocar um aviso, por exemplo, que ela não aceita cartão, ela não trabalha com cartão. Você sabe, Elton, que hoje está se popularizando de uma tal forma, por exemplo, um posto de combustíveis que recebe normalmente o pagamento via cartão. E, de repente, o sistema está fora do ar. Recomenda-se que se coloque um aviso, olha, este cartão desta bandeira está indisponível. Não estamos recebendo neste momento. Se for uma questão temporária, como uma indisponibilidade. Entretanto, o que está no meu contrato, enquanto consumidor, com a minha administradora de cartão de crédito, é que eu vou fazer a compra apenas no estabelecimento que tiver a minha bandeira, que tiver a bandeira da administradora. Então, não ter a bandeira não significa que esteja obrigado a informar que não aceita aquela determinada... E onde tem a bandeira, sinal que ele vai aceitar o cartão. É sinal que vai aceitar, salvo uma disponibilidade de sistema. Dá tempo de mais uma pergunta nas ruas, então manda pro ar. O carro do amigo meu apresentou defeito oculto após o período de garantia. Ele pode estar acionando o fabricante? Pode sim, o vício oculto é aquele que acontece em qualquer momento. Um dos exemplos são os recalls aí. Geralmente quando há uma falha de projeto em que após o uso de 20 ou 30 mil quilômetros é que aparece aquele vício. Ele já existia na época de produção, só que não se sabia porque não havia ainda um teste suficiente de rodagem para torná-lo devidamente evidenciado. Então, uma vez evidenciado um vício oculto, um vício de projeto, a fábrica tem a obrigação de repará-lo. Bom, infelizmente a gente está já no finalzinho do programa, né? Eu queria agradecer a presença do doutor Anderson Gianetti, sempre muito gentil com a gente, vem aqui, tira dúvidas da população, ainda mais numa data como essa, antevéspera, Dia das Mães, onde todo mundo vai às compras, levar um presente para a mãe, é bom saber quais são os nossos direitos. Doutor Anderson, obrigado pela presença, uma boa tarde ao senhor. Muito boa tarde, Elton. Queria também deixar aqui um beijo para minha mamãe, a Cida Gianetti, que dia 21 completa 74 anos. E um bom Dia das Mães
para todos os nossos espectadores também. Um abraço para dona Cida também. Um ótimo fim de semana e um bom Dia das Mães para todo mundo. Mas não se esqueça, hein? Tendo mãe, aproveite, chegue bem perto dela, fale muito, muito, muito que você a ama. É muito importante a mãe ouvir isso de um filho, né? Então aproveite o Dia das Mães, dê um abraço nela que está viva ou faça uma oração para ela que já foi para o outro lado da vida. Um bom fim de semana e até segunda, se Deus quiser. Até lá!